Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É com imenso carinho que eu estou aqui. Ontem eu não fiz live, foi feriado no Rio de Janeiro. Eu aproveitei para relaxar um pouquinho, estava muito cansada da semana anterior. Bom dia, doutora Valesca, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui para o pessoal. Quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Andriane Renault, eu advogo na área criminal há 20 anos e é com muito prazer também que eu criei essa página, a Vocação Jurídica, com o objetivo justamente de aproximar você, que está iniciando a carreira na área criminal, que tem tantas dificuldades e precisa, né, de uma motivação, de dicas práticas, e é isso que eu faço aqui gratuitamente com muito amor. Obrigada, querida. Então, hoje a gente vai conversar sobre, aliás, vai dar prosseguimento, né, a um assunto que eu já venho tratando com vocês desde a semana passada. Na semana passada eu falei o que vem a ser estratégia defensiva. Bom dia, doutora Fabiana, tudo bom? Então, na semana passada eu falei o que vinha a ser a estratégia defensiva, o que é importantíssimo você ter essa estratégia. Expliquei também como se preparar, como preparar essa tese, essa estratégia, através do conhecimento do processo, através do estudo da versão do cliente. Aprendemos também, bom dia, doutora Terzian, seja bem-vinda também. Que bacana, o pessoal está chegando aqui, firme e forte, 8h30 da manhã. Expliquei também um caso onde eu adotei uma estratégia no habeas corpus e eu consegui a liberdade do paciente, né? Enfim, desculpem. Eu falei de vários casos aonde eu consegui sempre com a definição da estratégia defensiva. E hoje eu vou falar de mais um caso para vocês dividir, né, essa experiência que foi muito bacana. Na verdade, há alguns anos eu tive uma cliente que era professora, né, e primária. E era uma senhora já idosa. E o que aconteceu? Ela foi acusada de estar recebendo ainda a aposentadoria do pai, que já era falecido. Ou seja, como é que acontecia? O pai era militar e, quando ele estava vivo, ele havia dado uma procuração para a filha, para que a filha fosse até o local e retirasse esse dinheiro. Só que o grande problema é que o pai faleceu e a filha não comunicou isso e continuou recebendo esse valor da aposentadoria até que um momento a casa caiu, descobriram essa fraude e, com essa descoberta, o que aconteceu? Ela foi processada, pessoal, denunciada na Justiça Militar. Então, ela respondeu um processo criminal. Imagina uma senhora já de idade com uma ficha, sem ficha, sem anotação nenhuma de antecedentes criminais, nada. Ela sempre teve a conduta ilibada, né? Sempre foi muito correta, sempre foi uma excelente professora e ela se viu nessa situação. Então, ela, quando foi chamada na fase investigativa, e aí ela foi desacompanhada de um advogado, que eu sempre falo que isso é um grande erro, né? Que o cliente, quando ele é comunicado para comparecer, intimado a comparecer a uma investigação, ele tem que ir acompanhado do advogado, o advogado vai ter acesso ao depoimento dele, ao conteúdo da investigação, vai poder orientá-lo melhor, mas ela foi desacompanhada. Então ela chegou e confessou. Ela disse que realmente estava retirando. O que eu poderia falar, né? Se eu fosse uma advogada assim, inexperiente, eu poderia dizer que essa cliente foi coagida na delegacia, que o depoimento dela não foi verdadeiro, que, na verdade, o policial, né, estava coagindo ou a ameaçou de alguma coisa, ou então ela falou algo, mas estava escrito de forma diferente. Eu poderia também inventar milhares de teses, né, adotar várias estratégias defensivas na tentativa de afirmar que essa senhora não praticou esse crime.
A pergunta é: será que isso seria plausível? Será que eu teria alguma chance de absolver, de obter um resultado produtivo, um resultado bacana para minha cliente, inventando teses mirabolantes? Esse é um momento crucial. O advogado, ele tem, quando ele vai definir uma estratégia, quando ele vai adotar uma tese jurídica, ele tem que ver a viabilidade disso. Ele tem que se colocar no posicionamento do próprio juiz. Né? Amanhã o juiz julgando essa causa, o que ele vai pensar dessa tese? Essa tese tem um mínimo de amparo probatório? E no caso contrário, não tinha. Como eu falei, a própria cliente esteve na delegacia e confessou os fatos. Então eu parti para uma estratégia inversa. Ao invés de tirar a responsabilidade dela, né, dizer que ela não fez, eu parti do pressuposto que ela fez. Mas aí é que vem a grande sacada. Por que ela fez? Né? E eu conversei longamente com ela e ela me explicou que ela era uma senhora que recebia o salário de professora, mas que sempre contou com o auxílio do pai. Essa aposentadoria que o pai recebia, parte dela era para o sustento dessa filha, né, que é a senhora que está sendo acusada. E mais, essa senhora tinha um filho também, e as despesas com o filho eram também arcadas pelo pai que faleceu. Então, caso ela deixasse de receber essa aposentadoria, a situação dela ficaria muito difícil. Ela passaria realmente necessidade. Esse pai morava com ela. Então, tinha toda uma circunstâncias aí, né, todo um conjunto de situações que a gente não justifica ela receber uma aposentadoria com o pai falecido, mas é uma situação individual. A gente não está falando aqui de uma pessoa que é voltada para a prática criminosa, uma pessoa de péssima índole, não. Uma senhora desesperada que não via outra alternativa senão ficar com aquele dinheiro. Ela cometeu esse erro que ela se arrepende, né, profundamente, mas não porque ela queria se enriquecer, porque ela queria prejudicar a administração pública, nada disso. Então, a partir dessa versão da cliente e partindo do pressuposto que eu não fugiria da verdade, ou seja, ela assumiu o fato, então não tem como fugir daí, porque se fugisse seria um tiro no pé, no próprio pé dela, eu comecei a buscar o direito. Essa conduta, será que ela é admitida pela doutrina e pela jurisprudência? Existe alguma tese no direito de uma senhora, nessas mesmas condições, ter algum tipo de benefício? E aí eu cheguei à tese da inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente da culpabilidade. Então, veja bem, ela não tinha como agir de outra forma, era a sobrevivência dela. Eu coloquei dessa maneira. Então, ao invés de trazer provas, né, para afastar a confissão, eu trouxe o contrário. Eu mostrei que isso foi verdade, mas mostrei quem era a minha cliente, que realmente ela usava esse dinheiro, que o pai ajudava, mostrei que ela tinha um filho, mostrei as dificuldades dela, mostrei a função dela como professora, ou seja, eu trouxe todo o perfil, todo o histórico dela e invoquei essa causa excludente de culpabilidade. E pesquisei na doutrina e na jurisprudência, e na época havia doutrina favorável nesse sentido. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não existe uma estratégia defensiva pré-definida, né? Toda estratégia ela deve ser adequada ao caso em concreto. Então, em alguns momentos, você pode usar, sim, vai afastar todos os fatos narrados na denúncia, em outros não tem essa possibilidade, então você reconhece, mas usa uma causa excludente da culpabilidade, como eu acabei de usar. E o que acontece? Eu fiz, não sei se vocês conhecem a Justiça Militar, mas os processos lá são muito formais, as audiências também, tem toda
parece que você está sempre no tribunal do júri, né? E aí eu fui, fiz a sustentação, mostrei quem era cliente, etc. A coisa teve uma repercussão tão bacana que até o oficial de justiça veio falar comigo. Então as pessoas ficaram sensibilizadas mesmo com a situação da minha cliente. Não que ela tenha feito algo que justificava, ela não deveria ter feito isso, mas, enfim, ela fez por desespero. E mais, ela assumiu a responsabilidade de estornar esse dinheiro, né? Então, esse prejuízo que ela provocou à administração pública, ainda que ela não tivesse a intenção, ela estornaria. E ela acabou sendo absolvida, houve essa causa excludente da culpabilidade e o resultado foi positivo. Então, pensem sempre, eu vou repetir aqui, né, mais um caso de estratégia, onde você estuda o processo, escuta a versão do cliente e encaixa na doutrina e na jurisprudência. Isso é um treino, é um raciocínio lógico que você vai adotando ao longo da sua carreira. E isso é muito mais importante do que você se debruçar direto numa defesa. Porque se eu não reunisse a documentação necessária, se eu não estabelecesse o que eu iria dizer a favor daquela cliente, o que eu ia colocar na defesa? Né? Então, primeiro você tem que definir essa estratégia para depois pensar em peça, pensar em audiência, ok? Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está assistindo. Hoje é o primeiro dia da semana para mim, né, na vocação jurídica, porque ontem foi feriado no Rio. E também dizer para vocês que as turmas ainda estão abertas para o curso de estratégias defensivas. Justamente isso, colocar casos concretos e a gente aos poucos ir definindo. Eu quero dar o passo a passo, né, para os advogados iniciantes de como preparar a sua estratégia, de como criar isso e como saber preparar a resposta à acusação, porque muitos não fazem a menor ideia, não sabem como instruir a resposta à acusação, que documentos, qual a postura a adotar. Isso tudo eu venho tratar nesse curso. Ainda estou com algumas vagas para o valor promocional, portanto, se você tiver interesse, entre em contato comigo através do WhatsApp, está aqui na parte descritiva desse vídeo, e não só para falar sobre o curso, para obter outras informações também, tá bom? Ó, muito obrigada pela participação de todo mundo, fico muito feliz de estar aqui, firme e forte, e até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, um forte abraço, tá? Bom trabalho para todos.